Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Duração das penalidades futuras. Perguntas de 1003 a 1009 de O Livro dos Espíritos. 1003. A duração dos sofrimentos para um culpado numa vida futura é sem regras ou segue uma lei? Deus não age por capricho, e tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e bondade. 1004. O que determina a duração dos sofrimentos para o culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento, a condição de sofrimento ou felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, faz com que a duração e a natureza dos sofrimentos dependam do tempo que leva para se melhorar. À medida que progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece ser mais ou menos longo do que quando estava encarnado. Parece mais longo. O sono não existe para ele, só para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração. O tempo se funde, por assim dizer, diante do infinito. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, isto é, se nunca se melhorasse, nem se arrependesse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres para serem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, assim como existem crianças mais ou menos precoces, mas se manifestará cedo ou tarde pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração dos sofrimentos é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, uma vez que subordina a sua duração aos esforços do espírito para se melhorar. Nunca interfere no seu livre-arbítrio. Se faz mau uso dele, sofre as consequências. São Luís. 1007. Existem espíritos que nunca se arrependem? Existem aqueles em que o arrependimento é muito tardio, mas afirmar que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso, como afirmar que a criança não pode se tornar adulta. São Luís. 1008. A duração dos sofrimentos depende sempre da vontade do espírito, ou existem aqueles que são impostos por um tempo determinado? Sim, os sofrimentos podem ser impostos por um tempo, mas Deus, que deseja apenas o bem de suas criaturas, sempre acolhe o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é inútil. São Luís. 1009. Desse modo, os sofrimentos impostos nunca serão por toda a eternidade? Interrogai o bom senso, a razão, e perguntai-vos se uma condenação perpétua por causa de alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. O que é de fato a duração da vida, mesmo 100 anos em relação à eternidade? Eternidade, compreendei bem essa palavra. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por algumas faltas.
vossa razão não rejeita uma ideia dessa? É compreensível que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo. Em sua ignorância, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Porém, esse não é o Deus que o Cristo nos revelou, que coloca como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderia ele próprio não ter as qualidades das quais faz um dever? Não há contradição em atribuir ao Criador a bondade infinita e a vingança também infinita? Ensinai antes de mais nada que ele é justo em sua perfeição e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse aos mais horríveis e perpétuos sofrimentos a maior parte de suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, unida à bondade, está em fazer com que a duração dos sofrimentos dependa dos esforços que o transgressor faça para se melhorar. Eis a verdade destas palavras: a cada um segundo suas obras. Santo Agostinho. Grande abraço de luz, não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal.